Vamos entender o que você está fazendo de errado, minha amiga? Bora lá, então? Vamos lá, primeiro. Você acha que a medicação cura, né? Medicação não curam as crises de ansiedade. Vou te explicar o porquê. Vamos lá para o próximo? Primeiro que aqui eu vou trazer alguns dados científicos, tá? Alguns estudos maravilhosos, e esse primeiro estudo, ele fala sobre os benzodiazepínicos, e eu vou explicar esses abençoados, viu? Você vai entender sobre medicação aqui comigo de maneira simples, os riscos e os benefícios, tá? Esse estudo mostra que o uso de benzodiazepínicos, calma que eu vou te falar o que é um benzodiazepínico, mas os usos de benzodiazepínico, ele gera um declínio cognitivo. Você perde neurônios importantes que nunca mais você recupera. Mas eles tentaram fazer uma análise sobre demência e eles viram que o benzodiazepínico, ele não leva a um Alzheimer, por exemplo, mas ele leva a perdas importantes na área do córtex pré-frontal. Nessa semana, o plano Curados da Ansiedade, você vai entender como funciona o cérebro, para que você consiga fazer, para que você consiga ligar esse cérebro. Você vai entender que crise de ansiedade é um cérebro que tem áreas importantes de cura desligado. Então, um benzodiazepínico está perdendo neurônios que nunca mais você retoma, nunca mais você reconstrói. E neurônios, eles podem morrer. Se eles morrerem naturalmente, você pode fazê-los nascer. Mas esses neurônios não nascem mais. Então, há um risco, sim, nos benzodiazepínicos. Vamos para o próximo? Esse estudo já fala o seguinte, que quando você tem um uso prolongado dos benzodiazepínicos, olha o que acontece com você. Você vai ter aqui problemas importantes no que diz respeito aos domínios cognitivos da memória de trabalho, velocidade de processamento, por isso que fica mais lerda, com crise de ansiedade, fica mais devagar. Atenção dividida, você não consegue se concentrar. Visoconstrução, memória recente, linguagem expressiva. Para aqueles que se retiraram e se abstiveram com sucesso após a retirada, foram observados déficits nos domínios de memória recente. Então, pessoas que tomou o benzodiazepínico e depois, ainda que tenha desmamado direitinho, tiveram problema na memória recente, problema de memória. Tem ou não tem problema de memória tomando esses benzodiazepínicos? Eu vou te falar qual é a medicação. Vai ter problema de memória, vai ter problemas na atenção dividida, memória de trabalho, atenção sustentada, não consegue segurar por muito tempo, e ainda por cima tem velocidade de processamento ali prejudicada. Então, eles entenderam que existe evidências que uma série de funções neuropsicológicas são prejudicadas com o uso prolongado de benzodiazepínicos. Ô, Dulce, eu tô tomando de vez em quando, não tem problema. Esse estudo e o outro mostram que o uso contínuo dá problema. E o problema é que você que toma esse benzodiazepínico, eu vou te falar qual é a medicação. Quais são? Você não toma uma vez de vez em quando. Você toma toda vez que tem uma crise de pânico ou um mal-estar súbito. Vamos entender aqui um pouquinho mais no próximo slide? Meninas, vocês estão entendendo bem? Tá tudo claro? Tá algo compreensivo? Nós vamos agora entender sobre benzodiazepínicos. E eu coloquei, nós temos duas classificações de medicações. Eu vou pedir que a equipe pare nesse slide, por favor. Nós temos dois tipos de medicações, que são os benzodiazepínicos, geralmente usados, tá? Os que são mais usados para a crise de ansiedade, né? São os benzodiazepínicos, que eu classifiquei como os vermelhinhos, e os de uso prolongado, que eu classifiquei como os azuis. Por que eu coloquei os benzodiazepínicos como vermelho? Porque é alerta. Cuidado. Os benzodiazepínicos, qual é o efeito deles? É como se fosse de uma dipirona. Sabe a dipirona? Quando você está com uma cólica, você toma e passa, logo fica bem? Os benzodiazepínicos, eles são usados na crise de ansiedade para te dar um alívio imediato. Então, logo eles têm um curto prazo, te dá aquele alívio, tira aquele sintoma horroroso do corpo. Só que tem um problema. Eles viciam. E eles geram esquecimento, como aqueles estudos falaram, e muitos outros. É que eu não vou trazer todos, porque vai cansar vocês. Eu peguei os mais importantes. Geram esquecimento. Na verdade, eles alteram essa função do cérebro aqui, que é atenção, memória, concentração, processos de inteligência, raciocínio.
Benzodiazepínicos, quando tomado a longo prazo, porque eu sei que você não toma com crise de pânico, minha amiga, uma vez na vida, outra na morte. Você toma 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem mulheres que tomam todo santo dia. Jesus poderoso, você está acabando com o teu cérebro, matando neurônios e nunca mais volta. Essa medicação, benzodiazepínico, eles não vão tratar, eles só vão aliviar o sintoma físico do corpo. Eles têm ali um curtíssimo tempo de ação, é só para dar aquele alívio, aí você precisa de novo tomar, porque você não sabe controlar as crises, vencer a crise pelo seu corpo. Aí você precisa dessa medicação, porque essa medicação dá aquele alívio imediato. Só que tem um problema, ela tem que ser retirada lenta, porque ela vicia. Eu conheci uma mulher que toma benzodiazepínico por 10 anos, viciada. Ela e um drogado é a mesma coisa. A questão é que o drogado tá largado na rua usando droga. Ela tá usando uma droga lista em casa. Tem que ter desmame e tem que treinar o cérebro para que agora e o corpo, para que vença as crises de ansiedade sem essa medicação. Tem que treinar esse cérebro. A tua cura está, minha amiga, em treinar o cérebro novamente, curar esse cérebro.